Agora, se no mundo tudo acaba em pizza, no Brasil, no Stock Pickers, no Brasil não, no Stock Pickers tudo acaba em Brasil. A Vamos gente lá. sempre, a gente sempre gosta de deixar o nosso queridíssimo país por último. Assim, eu não gosto muito quando os temas ficam monocromáticos. Sei. E Brasil ficou. A gente só fala de Ame ou eleição. deixe, né? Cara, e é só eleição, 2026. E tá bom, eu já entendi isso. Eu já entendi que o Brasil terá um evento extremamente relevante, que é relevante para vários países no mundo, mas para o Brasil ainda mais agudo, que é a questão da definição do que será a condução de política pública e econômica para os próximos 4 anos, a partir do ano que vem, quando a gente tem eleição. Eu entendi isso já. E eu entendi que, dependendo do resultado que a gente assistir nessa eleição, naturalmente, como em todos os outros, as coisas devem ou não mudar por aqui, né? Ou Eu pior vou ou te melhor. desafiar em relação a isso. Mas ao mesmo tempo, eu sei que existem alguns episódios aqui que hoje são menos comentados, mas eu lembro que na época que estavam em tramitação eram muito comentados. A gente abordou aqui no Stock Pickers, como sempre. Aham, Por exemplo, a reforma tributária, aham. que é algo que eu lembro até que quando nós fizemos os bate-papos aqui no Stock Pickers sobre o tema, os economistas que a gente recebeu, enfim, diziam, né? Olha, é muito cedo para falar dos impactos, porque isso vai entrar, vai gerar o ganho de eficiência ou não só no longo, e aí sim a gente deve enxergar os impactos. Mas é uma unificação que gera muito debate, porque de um lado tem os tributaristas e as pessoas dizendo, peraí, mas se vai virar uma alíquota unificada, qual é a alíquota, né? Porque aqui no Brasil a Aham. gente não sabe quanto é o imposto de fato, né? Por outro lado, você tem uma quantidade de horas gastas pelas companhias justamente para definir o quanto se paga de imposto, que é brutal, é uma dos maiores gargalos que a gente tem aqui no Brasil, talvez esse seja um gargalo relevante. E tem aquelas loucuras do tipo, você manda o produto para outro lugar para você terminar um processo dele, manda ele de volta, às vezes o produto só vai para outro lugar para dormir e volta para cá, que a gente normalizou, mas olhando de fora, assim, se fala, cara, É esse negócio absurdo, né? é meio doido. Então eu queria ouvir de você assim, como é que está a perspectiva para o Brasil? Já que você disse, vamos começar pelos pontos, já que você disse que desafia esse tema da eleição, vamos falar sobre isso. Vamos lá. E aqui eu vou andar na história também. Eu acho que a gente vai fazer um zoom out para poder entrar nesse tema. Eu, eu acho que a coisa mais importante que aconteceu no Brasil é que houve uma mudança do que eu vou chamar de nosso modelo de negócios. E essa mudança ela não é tão antiga assim. Eu acho que essa mudança ela foi um processo, mas ela tem cerca de 10 anos que ela vem acontecendo, né? Eu acho que, para mim, pelo menos, ela ficou mais patente após a nossa crise lá de 14 a 16. Eu acho que ela já vinha vindo de antes e aí ela começa a se materializar. E qual é o modelo de negócio do Brasil? O modelo de negócio do Brasil, vamos entrar nesse período aí que o Brasil foi super bem sucedido, início do século XX, ou seja, quando a gente pega ali do início da República Velha até o final dos anos 70. Cara, o Brasil cresceu teve o café, né, que foi uma coisa super relevante, mas a gente passou a ser muito eficiente no café. Tanto é que, em certo momento, a gente precisou queimar café, né? É, e, e isso foi quando o café saiu do Rio, veio para São Paulo, com imigrantes. A indústria mudou e com muito capital de fora. Teve a industrialização do Brasil com o dinheiro que veio, né? Lembra? Os italianos vieram aqui, montaram fábricas, que eram fábricas que foram feitas para atender o mercado doméstico. Então, era fábrica de tecido para poder vender para aqui. Foi quando a gente vai chegar na década de 50, você vai ver as montadoras vindo para o Brasil, e aí a Volks vem para o Brasil, a Ford vem para montar não plataforma de exportação, para montar, para fazer carros aqui para vender no Brasil. Esse é um momento no mundo em que você tinha esse mundo bipolar durante muito tempo, em que o capital circulava, mas não como bases dessa ideia de cadeias de valor, onde você fabricava um lugar para poder vender em outro. Não era isso. O capital viajava para poder estar fazendo capacidade fabril e bens para vender nos próprios mercados. O Brasil surfou muito bem essa onda. E ainda mais porque teve ainda uma questão demográfica, que foi esse êxodo rural, que gerou um boom de produtividade incrível. E aí a gente cresce como poucos outros países do mundo. Esse modelo
ele começa a se romper nos anos 70, quando vem o choque do petróleo, porque esse fluxo de capital para poder botar dinheiro e desenvolver, ele cessa. E tem mais uma questão. Lembre-se que essa indústria toda veio para cá para poder explorar o mercado interno, mas, cara, o Brasil não tinha uma capacidade de gerar fluxos para poder pagar os dividendos e fazer as remessas para fora para alimentar. Então era uma pirâmide, o dinheiro que vinha pagava o dinheiro que sai, mas chega uma hora que os fluxos escasseiam, você começa a ter esses problemas muito cíclicos. E esse negócio foi reposto com dinheiro de empréstimos, né? Existia nos anos 70 a lógica países não quebram, né? Que é a máxima lá do presidente do Citi da época, e isso deu errado. E aí a gente vai acontecer uma coisa nos anos 80, que é uma mudança no mundo, quando o mundo vira unipolar. Quando o mundo vira unipolar, você pode fazer negócio em qualquer lugar. E aí foi quando começam a surgir as cadeias de valor, né? E a Ásia, nesse momento, tem o quê? Tem muita gente. E o que é que eles usam como alavanca de crescimento? A gente. A gente, quer dizer, as pessoas, né? Você tinha mão de obra muito barata em muita quantidade. E você começa a ter esse processo, quando Deng Xiaoping toma o poder, né, nos anos 70, abre as zonas de especiais de exportação, e isso não é verdade só lá, você já tem nesse momento já a Taiwan dando super certo, tem mesmo o caso, bom, a Coreia já começa a se desenvolver também. Então, e o Japão já tinha trilhado exatamente esse mesmo caminho. O Japão também tinha muita gente. E o Brasil entra em crise, porque aquele modelo que a gente não era. O Brasil exportava bens industriais, onde ele não era competitivo em nada, porque os custos eram relativamente elevados, e a gente exportava de bens agrícolas café e açúcar, que não eram os maiores tickets do planeta, né? Os grandes potes de valor. Esse modelo, eu acho que quando a gente eu olho para trás e penso no Brasil, final dos anos 80, 90, com a situação que existia do ponto de vista de zero competitividade e uma demanda social muito grande. Lembra-se, ocorreu a democratização, existia um clamor e uma vontade política de se dar, de reequilibrar a renda, né? No final das contas, tinha todo o discurso de esquerda e tudo mais, e você tem uma combinação perfeita para as coisas não andarem, para a gente só entrar num buraco cada vez maior, não sair desse processo de falta de competitividade. Eu acho que a partir daí tem duas coisas relevantes que acontecem. A primeira delas é, durante o governo Fernando Henrique, a lei de responsabilidade fiscal. E aqui eu acho que não é só a lei de responsabilidade fiscal, ela é também a questão de você acabar com os buracos nos estados. Cada estado tinha o seu próprio banco. E ele podia emitir dívida sem limites contra o teu próprio banco, e o banco do estadual ia lá e tomava dinheiro do BC. Então significa dizer que você tinha 20 e tantos buracos no Brasil, absolutamente sem controle nenhum. Então, quando isso passou a ser controlado, e aliás, diga-se de passagem, isso tem um paralelo com a China, tá? Porque os governos locais na China, eles têm, e essa é uma diferença grande em relação ao Japão, que os governos locais da China, eles têm um leeway para poder emitir dívida naqueles veículos especiais, que é muito grande. Mas não quero sair do ponto focal aqui, não. Então, o que ocorre? Existe isso, mas o Brasil segue com um balanço horroroso, né? Uma dívida externa que ainda é muito, muito grande, uma conta corrente que é estruturalmente negativa e muito negativa. E aí a gente tem a segunda coisa fantástica que acontece, que é esse boom de commodities por conta da China no início dos anos 2000, quando a China entra na OTC, que é uma virada grande no mundo. E o boom de commodities, assim, quando a gente olha para trás, talvez a gente pudesse ter aproveitado ele melhor para poder ter transformado a figura fiscal do Estado, mas para uma coisa ele serviu, ele acertou o balanço do país. Então, basicamente, nesse momento, você sai dessa posição tão vulnerável e passa a ter reservas, né? O balanço do país se corrige nesse momento. E o Brasil teve momentos até que começou a ter superávit na conta corrente. Então, essa foi uma virada muito grande. Agora, o ponto onde eu quero chegar, que eu acho que é onde muda o nosso modelo de negócios, é quando a gente começa a ter alguns setores onde a gente é super competitivo.
Então, eu acho que o setor agrícola no Brasil hoje, ele é classe mundial. Ele tem custos que são custos muito competitivos, estão na base, né, de qualquer outro lugar. O que significa dizer que é que nem mineração, né? Mineração, a questão não é você... O sujeito, quando o minério de ferro estava $200, você pagava um caminhão para poder transportar lá do meio de Pernambuco, do meio da Bahia, o minério até o porto. Em épocas normais, só quem tem um ativo de baixo custo, que são o ativo da Vale, o ativo da Rio Tinto, que você consegue operar e ainda ter retorno. Não dá para mandar minério de caminhão, não paga. Mas quando você tem o ativo todo integrado, esse negócio funciona. Então, a infraestrutura que foi construída, vamos voltar 30 anos atrás, os nossos portos, Santos tinha o custo de operação que era o mais alto do mundo, né? Mais caro. A gente não tinha saída pelo Arco Norte. Então, e só para a gente recapitular também, a BRF, o que é hoje a BRF, né, na época Perdigão, fez uma coisa genial. Botaram as plantas lá no meio do Centro-Oeste. Então ele comprava milho pelo preço com desconto. O custo de transporte era enorme. Ele, em vez de transportar milho, que é muito pesado, transportava frango, onde você tem na proteína um valor agregado muito maior, o transporte pesa menos. Ele era super competitivo, porque estava comprando milho barato. Agora, os custos caem de transporte e ficam muito mais competitivos, e você consegue, ao longo do tempo, o Brasil hoje produz 360 milhões de toneladas de grãos, e em 15 anos a gente mais que dobrou a quantidade total de grãos. Disso aí, 2/3 foi aumento de área plantada e 1/3 foi aumento de produtividade. Quando você ajusta a produtividade em termos de por pessoa, né, pela mão de obra, esse aumento é maior ainda. Então, são números que não são triviais. Você teve efetivamente, a gente fala o Brasil não tem produtividade, o Brasil teve um ganho de produtividade muito substancial no setor, que passou a ser uma âncora em termos de gerar receitas, gerar moeda para a gente poder cobrir o problema do Brasil, porque o Brasil segue um país subinvestido. Se é um país subinvestido, significa dizer que você não tem oferta. Toda vez que a demanda começa a aquecer, e por que a gente teve tantos voos de galinha lá no passado? O país é um país subinvestido. Você tem um problema de conta corrente. Toda vez que a economia começa a aquecer, como é que você corrige se você não tem oferta para poder suprir a demanda? Você equilibra isso com importação. Quando a importação começava a entrar, distorce a conta corrente, dispara o dólar, isso gera um efeito imediato na inflação, e quando gera o efeito da inflação, você precisa subir juros e precisa desaquecer a demanda para poder corrigir a conta corrente. Mesmo porque, como a gente tinha um balanço ruim em dívidas, significa dizer que as dívidas ficavam impagáveis também. Então, esse foi a razão pela qual a gente teve, entre os anos 80 até o início dos anos 2000, uma sequência de voos de galinha. Eu entendo que esse ciclo muito ruim, ele mudou a partir do momento em que você teve um setor onde a gente é competitivo mundialmente, ele é grande, ele é bem relevante, e juntou-se a isso, né, esse tema do pré-sal, que, cara, isso aí pode-se dizer aqui que foi a mão divina, Deus é brasileiro. Não sei se Deus é brasileiro, porque a parte agrícola toda foi conquistada, né? Nos Estados Unidos, Deus deu para eles o Mississippi e deu o Rio da Prata na Argentina, onde você chega de navio grande em Rosário, que tem terras férteis em 200 quilômetros em volta, e você consegue chegar, não tem problema de transporte, nem de fertilização absurda. Mas, cara, o fato é que teve o pré-sal. E o pré-sal, o Brasil hoje está em 3,5 milhões de produção de líquido, de 1 milhão mais ou menos equivalente em gás. Mas a gente vai chegar em mais 3 anos, isso aí já está contratado, né, em grosso modo 5 milhões de líquidos e 2 milhões de gás. Isso vai levar o Brasil para um patamar que vai estar abaixo somente dos Estados Unidos, Arábia Saudita e Rússia. Ou seja, é uma produção petrolífera que vai ser muito relevante dentro da nossa economia, né? Por conta disso, eu entendo que a gente tem as condições hoje de não gerar distorções na conta corrente que viabilizem você preencher os gaps de oferta com importação e permitam que a economia possa crescer de uma maneira mais ritmada.
Porque a pior coisa que tem é você ter esses sacolejos, esses altos e baixos. As empresas não conseguem se programar. Esse problema do que aconteceu com os juros, por exemplo, o dano sobre. A gente vê esse tema pelo ponto de vista de mercado, né? Que você toma o impacto, mas o juro vai de 5 para 15, mas tudo bem, vida que segue. Para um negócio não é assim, porque nenhum negócio é viável com preço de dívida no mesmo preço de equity. E aí você, na verdade, precisa reorganizar os negócios e nenhum negócio consegue se reposicionar nessa velocidade. Então, a forma como eu vejo é que, do ponto de vista estrutural, o grande problema de fundo do Brasil, que era um problema de conta corrente e de competitividade, ele está bem endereçado. Aí a gente tem a questão dos catalisadores, né? O que está, na verdade, todo dia, toda hora, aí é o tema fiscal. Cara, não é que o tema fiscal não seja importante, ele é importante. Mas a comparação que eu faço do tema fiscal é que ele é como uma certo tipo de leucemia. Leucemia é uma coisa grave, né? Sabe, eu estou com leucemia, beleza, mas uma parte da leucemia você não vai morrer disso. Você vai conviver uma doença grave, mas você não morre disso. A crise fiscal não leva ao Brasil a ter uma crise como é que aconteceu aqui nos anos 80, como a crise que aconteceu na Argentina em 19 ou como a crise da Grécia. Essa é uma crise quando você tem dívida em moeda que não é a tua. Aí você tem um problema porque você eventualmente isso vira um default. Quando você tem dívida na sua própria moeda, assim, não existe default porque ele é uma solução subótima. Assim, realmente é uma estupidez grotesca ir para o default. Quando se fala em default, ele acontece de uma outra forma. Ele vai virar o aumento de impostos, e o aumento de impostos, ele pode ser um aumento em si, ou pode ser a economia crescendo e o impostos, em termos absolutos, ele sobe porque a economia cresceu. Então é uma saída indolor, digamos assim. Ou ele vai virar inflação, né? E aí é um processo mais lento. A forma última de se defender efetivamente é saindo da moeda e tudo mais, ou depende do que aconteceu com os juros também, ou em bens reais. Agora, ou seja, e não parece que existe um teto. Com 90% de dívida o país quebra. Por quê? No final das contas, os estudos lá de 15 anos atrás, da Carmen Reinhardt e do Rogoff, falavam que existia um número mágico para países emergentes que era 65%. Cara, hoje em dia tem um monte de país aí, o Brasil está com 80%. Na verdade, na pandemia falava que a gente ia chegar a 100 em 21, né? E aí ia seguindo lá, ia, sei lá, até 110, alguma coisa assim. Mas você tem vários outros países. A Colômbia está em 65, a China tem então nem se fala, é mais de 100. Mas você vê, a Índia tem uma dívida exatamente do mesmo tamanho do Brasil. É que ela cresce a 5, 6% ao ano. Mas a África do Sul, se você somar a dívida da SCOM, né, da empresa de eletricidade, que é uma empresa estatal, que tem dívida relevante, ela vai até tipo 70 também. Então, eu acredito o seguinte, que esses são grandes catalisadores, porque para as coisas andarem, não basta só que você tenha todos esses pedaços no seu lugar. É que nem quando você tem uma quantidade enorme, se essa sala tivesse cheia de TNT aqui, mas você não tem nenhuma fagulha, isso não explode. Ele vai ficar aí mais 100 anos, inerte. Se você tem uma fagulha, aí sim, aí você tem um cabum daqueles muito grandes.